Você já pensou qual a diferença entre as riquezas deste mundo e as bênçãos do Senhor? Então, fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos falar sobre as riquezas deste mundo e as bênçãos do Senhor. Amém? Quero desejar a paz do Senhor na tua vida, né? Que a paz de Deus esteja aí com vocês. Quero pedir também que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem com outras pessoas, né? A palavra do Senhor, aquela que nos dá, que mata a nossa fome, que mata a nossa sede. Amém? Hoje nós vamos ler em Provérbios, o capítulo 10, o versículo 22, que diz assim: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Interessante, né? A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Então, desde já eu te faço uma pergunta. As bênçãos da tua vida têm te provocado o quê? Tem te provocado tristeza? Fica aí o questionamento. Bom, baseada na palavra do Senhor, temos a certeza que o que vem do Senhor, a bênção, né? A riqueza do Senhor, ela não nos traz dano, né? Ela não nos traz tristeza. E nós vivemos numa era, né, de muita comparação. Uma era onde as pessoas se comparam demais, onde as redes sociais estão aí em alta e todos em busca de um ideal, né? Um ideal de vida, né? Onde a ostentação é o nome do momento. O povo quer ostentar, as pessoas querem ostentar, né? Mas fica aí o questionamento, né? Dessas riquezas do mundo, a ostentação. A ostentação a gente não pode falar apenas só do dinheiro, né? Mas o luxo da vida, seja ter uma casa legal, uma casa top, ter um automóvel top, ter um emprego top, tudo top, né? O ideal estabelecido pela era deste mundo, né? O corpinho legal, a gente faz assim, faz assado, ajeita desse jeito, ajeita desse jeitinho, e a gente é colocado em estereotipo assim, para que nós possamos alcançar, e aí sim nós vamos ter a realização plena. Essas são as riquezas deste mundo, né? E a gente sabe que muitas dessas coisas têm trazido sérias consequências psicológicas para nós, seres humanos, né? São estereotipos, muitas das vezes para alguns inalcançáveis ou difíceis, né, aos olhos humanos de alcançar. E aí entra a ansiedade, entra a depressão, entra, né, o medo, gera tanta coisa, né? As riquezas deste mundo, e até mesmo quando a possuímos. Temos um ótimo exemplo na Bíblia que fala sobre Ananias e Safira. Lá em Atos 5, você vai encontrar essa passagem. Ananias e Safira eram um casal, né? E eles tinham um terreno, uma propriedade. E eles disseram assim: olha, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos vender esse terreno. E pra gente mostrar nossa bondade, né? Mostrar que a gente, né, a gente não tem apego material nenhum, nós somos solidários, o que fazemos para a obra do Senhor, nós vamos doar todo o valor. É isso que nós vamos dizer, mas nós não vamos fazer isso. A gente vai vender o terreno pelo valor X, a Bíblia não relata qual o valor, mas eu vou estipular aqui para fazer uma metáfora. Pronto, 100 mil, vendemos 100 mil, um terreno por 100 mil. A gente vai tirar a nossa parte, entendesse? Ananias e Safira, eles conversando entre si. Vamos tirar a nossa parte dos 100 mil, vamos supor aqui, eu vou tirar 20 mil. A gente vai chegar lá nos apóstolos, seria a igreja, por exemplo, hoje em dia, a gente vai chegar lá neles, vai dizer: olha, tá aqui, vendi meu terreno por 80 mil, está aqui o valor integral, como prova de que ele doava tudo ao Senhor, que ele não tinha apegos materiais, mas Deus, na sua onisciência, né, nada se oculta do Senhor. O Espírito Santo revela aos apóstolos
E a consequência daquele ato foi a morte. Os dois morreram por conta desse ato de ganância, né? Então veja o que um ideal de Ananias e Safira, né? Era ter a grana. Eles queriam mostrar uma coisa e fazer outra por trás. Queriam mostrar que eram bondosos, que ia doar tudo ao Senhor, que não tinha apego nenhum, quando na verdade eles tinham apego, o amor ao dinheiro, né? A ganância, né? E aí a consequência foi a morte. Temos também outro exemplo do jovem rico, lá em Mateus 19, você vai encontrar essa passagem a partir do versículo 16. O jovem rico pergunta ao Senhor, deixa eu até ler aqui com vocês, para falar exatamente como o jovem rico, ele fez o questionamento ao Senhor, bem intrigante, né? Aqui, Mateus 19, versículo 16. Eis que, olha o subtítulo dessa passagem aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui. Dificilmente os ricos serão salvos. Não porque são ricos, tá, gente? Mas a consequência dessas riquezas, o que gera dentro deles, tá? E o jovem rico diz assim, eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou esse jovem, mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Ele queria ter acesso ao céu, à vida eterna. E ele perguntou ao Senhor o que ele poderia fazer de bom. O Senhor explica que não existe ninguém bom, só Deus, né? E logo depois diz, é só você seguir os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Começou a falar dos mandamentos. E aí ele diz, não, Senhor, mas eu faço tudo isso. Tudo isso eu já faço. O Senhor, na sua onisciência, fala a ele, então faz o seguinte, pega todo o teu dinheiro, doa aos pobres e me segue. O jovem rico se entristece e, vai-se embora. Ou seja, ele não quis a vida eterna, porque ele não estava disposto a abandonar a sua riqueza. Então, veja que coisa séria, né, a respeito disso. Essas riquezas do mundo, elas nos dão algo muito vago. É muito bom, não estou dizendo que não é bom viver bem, comer bem, se vestir bem, proporcionar o melhor da sua família, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da consequência gerada pelas riquezas deste mundo, onde as consequências de Deus geram em relação às riquezas e bênçãos dele. Então, o mundo, ele tem um ideal. O ideal dele é sempre alcançar algo que beneficie a si próprio. Eu, ego. Essa é a questão. Esse é o ponto-chave. As riquezas desse mundo, elas são baseadas em algo muito vago, sabe? É muito bom você proporcionar uma vida boa para você, para sua família, mas isso não é o bastante. Porque você ter riqueza, você ter a casa dos sonhos, você ter o emprego dos sonhos, isso não, consequentemente, te traz paz, porque paz é algo interior, certo? Muitas das vezes, até alguma das pessoas podem conseguir essas granas que a gente vê nas redes sociais, que a gente não sabe lá do culto, vê só o bonitinho na frente, né, nas redes sociais, só o lado bonito, mas a gente não sabe o que é feito atrás para conquistar essas coisas. Claro que tem gente que alcança honestamente, mas após essas riquezas,
Em 2019 saiu num jornal, qualquer coisa, se vocês quiserem que eu mande para vocês, né, a fonte disso aqui, eu posso mandar nos comentários, é só vocês me pedirem. Em 2019 saiu uma revista falando a respeito do suicídio, onde a taxa de suicídio era bem maior em classes médias, em classes em poder aquisitivo maior, do que nas classes baixas, nos pobres, nos que tinham um poder aquisitivo menor, né? Isso nos leva à interrogação. Se eu tenho mais dinheiro, provavelmente eu devo ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu tenho uma realização maior. Será mesmo? A realização de nós, seres humanos, não está apenas no material. Existe algo principal, que é onde nós vamos entrar agora, que é nas bênçãos do Senhor. As bênçãos que a gente leu em Provérbios 10, 22, que as bênçãos do Senhor, ela produz riqueza. E nela não é promovida tristeza. Então, veja que coisa rica. As bênçãos do Senhor, ela é voltadas para uma realização não só física, é uma realização espiritual, é uma realização interna. E esse é um dos pontos principais das consequências que beneficiam, né, as pessoas, as bênçãos do Senhor, as consequências que a bênção do Senhor gera. Ela não nos traz dores, né? Ela não nos traz dores. Então, a bênção do Senhor, ela nos traz paz. A bênção do Senhor, ela nos traz alegria. Podemos ver, por exemplo, em José do Egito, né? José, ele foi vendido, humilhado pelos seus irmãos. E lá na frente, Deus coloca ele como governador. Foi o Senhor que colocou ele como governador, logo foi uma bênção dada pelo Senhor. E qual foi a consequência de colocar José no governo? Foi gerar provisão para o povo de Deus e para a sua família. E claro, inclusive ele, né, que era o governador. Então, veja que a bênção do Senhor promove. Ela não está ligada só a nós, ela está ligada a todos no nosso âmbito, ao quem nós podemos alcançar, mas principalmente a realização que José estava quando seus irmãos foram pedir desculpa por tudo que tinha feito, e José disse, não se preocupe, tudo que vocês fizeram foi um propósito para que eu chegasse até aqui, para que hoje vocês possam ser providos, né? Então a bênção do Senhor na vida de José não trouxe dor alguma. Claro que no processo foi difícil, mas o Senhor estava com ele. Mas quando ele recebeu a bênção, foi provisão, foi paz, foi alegria, né? Nós temos outro exemplo, Salomão. Salomão, quem não conhece a história de Salomão? Salomão poderia ter pedido riqueza ao Senhor, mas pediu sabedoria. O que o Senhor deu os dois, deu ambos. Porque as bênçãos do Senhor promovem riqueza, onde a consequência não gera dores, né? Então Salomão não foi só sábio, ele foi muito rico, muito rico. Ruth, por exemplo, acho que é Ruth 4, fala lá, Ruth foi fiel na sua pobreza e recebeu um marido abençoado, né? Foi um momento de paz para ela. Ela viveu momentos de paz, momentos bons, né? Momentos de felicidade, momentos de satisfação, né? E é isso que o Senhor nos traz com a bênção dele, né? Então as bênçãos do Senhor, ela nos promove paz, ela nos promove provisão, ela não nos causa dores, ela não nos causa peso, né? Ela não traz consequências ruins, ela não traz tristeza. Essas são as bênçãos do Senhor. Então, é isso que precisamos identificar aqui. As bênçãos
que a gente adquire no mundo, que a gente tem no mundo, ela pode parecer boa momentaneamente, né? Mas sempre vai existir uma sede de mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque o ser humano, ele não é pleno só pelo que ele tem por fora. O principal motivo de tornar um ser humano pleno, feliz, alegre, é o que ele tem dentro. Então precisamos aqui identificar e colocar, pesar na balança o que é, qual o nosso ideal de riqueza, né? O que é riqueza para você? Essa é a questão, esse é o ponto. Vamos supor que existe uma pessoa em um estado terminal no hospital, né? Ela é muito rica e ela vai gastar todo o seu dinheiro. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro com médicos e nada deu jeito, até que ela tocou na orla de Jesus e ela foi instantaneamente curada. Então veja, uma pessoa que está em um estado terminal, que tem uma doença incurável, ou possa ser que haja algum jeito, se ela souber que haja algum jeito, ela pega todo o dinheiro dela, mas ela vai atrás da saúde. A partir daquele momento, a riqueza dela não é mais o dinheiro dela, é a saúde dela. Entende? A questão aqui são os ideais. O que é riqueza para você? Riqueza é para você ter dinheiro? Certo? Vá atrás. Mas não torne-se escravo disso. Porque muitos cantores famosos, cantores que eu escutava antigamente, se suicidaram, né? Viveram momentos extremamente difíceis quando alcançaram determinados patamares e chegando lá viram que mesmo assim, mesmo chegando onde eles sempre queriam chegar, achando que aquele era o ideal, que aquele era a visão de riqueza, chegaram lá vendo que faltava algo mais. Eles não eram realmente, plenamente completos. E aí entra a depressão, entra a ansiedade, entra o medo, porque só quem pode nos realizar plenamente é o Senhor. Só o Senhor pode realizar-nos plenamente. Só Ele pode nos completar. Nós só somos realizados, nós, seres humanos, só somos plenamente realizados quando a nossa alma, o nosso espírito, ele também está realizado. Eu costumo dizer que dentro do ser humano, é uma frase muito bonita, eu acho, dentro do ser humano tem um espaço do tamanho de Deus. Só o Senhor pode preencher. Inclusive, isso tá aqui, ó. Deixa eu abrir com vocês, para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos abrir aqui em Eclesiastes 3, 11. Diz assim, Eclesiastes 3, 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Vou repetir. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. O Senhor fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. O que isso quer dizer? É que nós ansiamos o humano, o ser humano, a alma do ser humano, ela anseia assim como a corça anseia pelos cheiros das águas. Assim minha alma suspira por ti. Assim como o peixinho fora d'água, ele está fora do seu mundo, do seu habitat natural. Assim somos nós quando não temos o Senhor. Nós não somos completamente plenos. Então, precisamos identificar o que é riqueza para a gente, né? O que de fato é riqueza para nós, né? Porque às vezes a riqueza do mundo,
os ideais que o mundo coloca, né, na nossa frente, para que a gente venha querer, desejar, almejar, venha encher os nossos olhos, mas esvaziar o nosso coração. Mas as bênçãos do Senhor é muito diferente disso. Ele enche a nossa alma. As bênçãos do Senhor, ela enche a nossa alma. Ela nos completa, ela nos torna pleno. A bênção do Senhor, ela age de dentro para fora, sabe? Você é pleno por fora, viver aquilo é uma consequência. É uma consequência da plenitude de tudo que você está vivendo. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que ele diz: busca a mim, a tua necessidade, ó, eu supro. Assim como as aves não plantam nem colhem, e elas comem, o Senhor as alimenta. Assim somos nós. O Senhor não deixa a gente passar necessidade. Então nós precisamos entender qual é o nosso ideal de riqueza. O que é riqueza para você? Riqueza para um pode ser ter uma casa, ter um carro. Para outros é ter saúde, ter uma família, né? Ter a felicidade plena, embora os meios, a visão humana pareça não ser tão boa assim como a gente queria no momento, mas que pode se tornar depois, porque o nosso Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. E se ele diz que se a gente busca ele, as demais coisas vos serão acrescentadas, por que não acreditar no que ele fala? Por que duvidar? Né? Então, que nós possamos entender que é muito melhor viver as bênçãos do Senhor, porque nas bênçãos do Senhor nós vamos ter realização plena, seremos plenos, viveremos bem, mas também viveremos felizes. Amém? Teremos riqueza, mas também não teremos dor alguma em relação a essa bênção, né? O que vem de Deus nos traz paz, né? Nos torna plenos, dá plenitude. Nós somos realmente cheios de alegria e de gratidão, né? Então, essa é a diferença entre a riqueza do mundo e as bênçãos do Senhor. Que essa palavra tenha tocado na tua vida, que hoje você possa estar fazendo essa pergunta a si mesmo: quais são os ideais de riqueza da minha vida? O que é riqueza para mim? O que é que eu estou priorizando como riqueza e o que eu realmente deveria priorizar como riqueza? E que a partir de hoje você venha pedir as bênçãos do Senhor, na qual Deus tem estipulado para a tua vida. Amém? Porque se o que tu pedes está no coração do Senhor, acredite que o mais Ele fará. Amém? Deus te abençoe. Um beijo e fica na paz do Senhor.